Fala, galerinha boa! Como é que vai? Beleza? Tranquilidade total? Tudo bem? Então vamos lá, hoje falando um pouco de produção textual, a página 40 do livro de vocês e 41, deixa eu ver se também no 42 vem alguma coisa a mais a respeito disso. Não, na 42 apenas um texto seguido de exercícios, ok? Mas nós podemos estudar, mas vamos estudar hoje essas duas páginas que falam sobre progressão textual. Gente, vamos ver o sinônimo da palavra progressão. Sinônimos. Eu gosto muito desse site aqui, sinônimos.com.br, porque me dá os sinônimos, não me dá definição, mas sinônimo. E eu gosto muito porque vários sinônimos, às vezes, certamente aumentam a minha condição de poder compreender. Então vamos lá, o que é a palavra progressão. Tá? Se a gente for no dicionário, vai ser o ato ou efeito de progredir. Então progressão me dá, dentre alguns sinônimos, avanço, continuação, curso, desenvolvimento, encadeamento, graduação, gradatividade, marcha, progressividade, progresso, prosseguimento, segmento, sequência, série, sucessão. Numa elevação de posto, dá a ideia de elevação, ascensão, progredimento, promoção e, em inglês, upgrade, né? É o upgrade. Quem nunca fez um upgrade no seu celular, quem nunca fez um upgrade nos seus aplicativos, portanto, progressão traz todas esses sinônimos. Agora, eu vou copiar esses aqui e colocar no texto que nós vamos já trabalhar. Vou colocar bem aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para colocar tudo. Não deu para colocar tudo, então eu vou botar tudo numa linha só. Pronto. Logo depois dessa linha nós vamos ter outras coisas. Deixa eu tirar a distância. Aqui, pronto. Beleza. Agora nós vamos estudar a palavra texto. Vamos ver o sinônimo da palavra texto. Então a palavra texto tem como sinônimo obra, escrito, redação, composição, artigo, publicação, trabalho, pesquisa e investigação. Trecho, passagem, excerto. Olha essa palavra aqui, ó, é excerto. Tá? Quando vocês olharem em algum texto, vocês sabem, excerto significa parte do texto, fragmento do texto, apenas uma parte separada do texto. Fragmento, citação, referência, conteúdo, matéria, teor, tema, assunto, argumento, script, roteiro, reprodução, transcrição. Agora eu vou ao dicionário. Eu vou procurar a palavra etimologia da palavra texto. Deixa eu ver se eu acho aqui, etimologia da palavra, origem da palavra texto, etimologia, o dicionário etimológico. Então aqui, deixa eu pegar daqui para ampliar essa fonte aqui. Vem do latim tecere, construir, tecer, cujo particípio passado, textos, também era usado como substantivo e significa maneira de tecer ou coisa tecida. Ainda mais tarde, estrutura. Foi lá pelo século XIV que a evolução semântica da palavra atingiu o sentido de tecelagem ou estruturação de palavras, ou composição literária, e passou a ser usado em inglês, proveniente do francês antigo text, tá? Taste, ok? Então, galera boa, é uma tecelagem, uma estruturação de palavras. Professor, o que tem a ver isso com o assunto que a gente vai estudar aqui em progressão textual? Gente, todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, em miúdos, e numa linguagem mais clara, nós podemos dizer
que tem começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim, ele tem que manter uma unidade, tá? Para que haja começo, meio e fim, é necessário que um texto possua unidade, tá? Essa unidade, ela pode ser uma unidade lógica, sintática, lógica e sintática, tá? Essa unidade sintática é a organização textual. Dentro dessa organização textual, já entram outras coisas, como o léxico, a concordância, a semântica, a regência e a regência, tá? Portanto, para que a gente possa ter uma unidade, seja ela lógica ou semântica ou sintática, eu vou trocar aqui. Não vou trocar, não, vou deixar do jeito que está. O texto tem que ter toda essa organização. E para que haja essa organização, muitas vezes é necessário que a gente utilize, é necessário que nós utilizemos organizadores textuais, tá? É necessário que nós utilizemos organizadores textuais. E nós temos uma diversidade de organizadores textuais. Esses organizadores textuais nós vamos chamá-los de conectivos, tá? Esses organizadores textuais serão chamados de conectivos. E eles ajudarão a manter a coesão textual. Percebam, a unidade ela vai utilizar conectivos para manter essa coesão. Então, para que eu tenha começo, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu preciso utilizar os conectivos. Eu preciso utilizar os conectivos. Ok? Então, os conectivos são extremamente importantes para a gente manter a unidade textual. Eu não consigo desenvolver, eu não consigo, é impossível, vou colocar assim, progredir textualmente sem a utilização dos conectivos. Então, não dá para eu progredir em uma organização textual se eu não usar os conectivos. Por isso que nós temos os conectivos, eles são utilizados para a gente manter a unidade. Essa unidade pode tanto ser lógica, né, no sentido de que o que eu estou escrevendo, o que eu botei num parágrafo tem uma relação com o segundo, não apenas de lógica, mas também semântica, e também manter essa unidade no que diz respeito à concordância verbal, à concordância nominal, à regência verbal e à regência nominal. Então é necessário esses elementos para a gente manter a unidade. O começo de uma redação tem uma relação íntima com o final da redação. O final da redação tem uma relação íntima com o desenvolvimento. O desenvolvimento também tem uma relação íntima com a introdução. Portanto, todo o texto ele precisa manter uma unidade textual. E para que ele mantenha essa unidade textual, ele precisa avançar, ele precisa progredir. Lembra-se do que eu coloquei aqui ainda há pouco? Né? Esse avanço, a gente tem que avançar, certo? Avançar, continuar, desenvolver, encadear as ideias. Essas ideias têm que ser gradativas, ou seja, eu tenho o meu começo, depois eu começo a desenvolver, eu falo um pouco mais sobre aquilo que eu estou tratando e depois eu vou concluindo. É uma progressão que vai acontecendo, tá? É uma marcha.
E uma marcha tem começo, meio e fim. Entenderam? É uma sequência, é uma sucessão de ideias que vão dar unidade ao meu texto e vão dar lógica ao meu texto. E aí a gente vai estudar alguns elementos que são possíveis de ser utilizados para que a gente alcance essa progressão, esse avanço. Vocês percebam que quando as pessoas contam histórias, ou mesmo as crianças, ou nós adultos, a gente utiliza muito o aí. Rapaz, eu estava numa festa, ou eu estava na igreja, aí o pastor começou a pregar. Aí eu já estava com vontade de ir para casa, porque eu estava cansado, porque de tarde eu joguei bola. Aí eu esperando, aí fica aquele aí. Isso é típico de criança. Por quê? Porque não sabe utilizar os conectivos, os organizadores textuais, no caso do texto, tanto no texto quanto na fala, que permitirão ele avançar. E fica nessa repetição do aí. Aí, então. Aí, então. É necessário que nós aprendamos a utilizar esses organizadores, tanto para a escrita quanto para a fala, a fim de que nós possamos melhor nos comunicar, seja no texto, seja na palavra falada. Então eu selecionei aqui alguns para que a gente possa estudar. Então esses elementos eles podem ser de relevância e de prioridade. Quais são eles? Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, antes de qualquer coisa, exclusivamente, primeiramente, acima de tudo, precipitadamente, principalmente, sobretudo, em sua maioria. Todos esses conectivos aqui, eles são de prioridade ou relevância. Vocês já receberam assim, um puxão de orelha de papai ou de mamãe que diz assim, em primeiro lugar... Tá, eu já escutei muito. Em primeiro lugar, quem manda nessa casa sou eu. Em primeiro lugar, tu tem que fazer a tua obrigação, que é estudar. Já escutaram esse tipo de sermão? Eu já escutei diversas vezes quando eu estudava, quando eu era moleque. Então, olha a relevância, olha a prioridade. Em primeiro lugar, tu tem que cumprir o teu papel, que é estudar. É prioridade. Então, quando esse conectivo vem antes do restante do texto, a gente vai ter uma ideia de relevância ou de prioridade. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, antes de qualquer coisa, esses elementos são de prioridade. Todos esses elementos aqui são usados numa redação nota 1000. Olha que eu já estou focando, levando vocês para entender. Isso aqui, professor, você está falando de coisa do terceiro ano? Estou. Mas essa coisa do terceiro ano está bem aqui, ó, no livro de vocês, ó, progressão textual. Ok? Então eu não vou dar nenhum assunto que não seja do livro. E já preparando vocês para isso, para o Enem. Existem os de semelhança, igualmente, da mesma forma, assim também. Pode ver, olha, pode entender que até a gente olhando para esses elementos, a gente já vê que dá uma ideia de semelhança, comparação ou de conformidade. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, e assim sucessivamente. Nós temos os de condição. Se, caso, eventualmente. Comecem a perceber também uma coisa, que esses conectivos, deixa eu ir para o Word, esses conectivos podem ser conjunções, locuções conjuntivas, advérbios, locuções adverbiais. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho se, é uma conjunção condicional. Ah, professor, eu não estudei conjunção condicional, eu não me lembro das conjunções. Então,
Procure uma gramática, procure aqui na internet para estudar. Você só colocar aqui, ó, no Google, tá? Conjunções. E aí você vai ter, ó, conjunções português aqui, ó. Aqui uma série de conjunções, olha. Adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas são as coordenativas. Participam das orações coordenadas. E essas subordinativas que participam das orações subordinadas. Tá? Olha aqui, ó. Causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Tá? Então, mandem ver e estudem sobre isso aí, porque para chegar aqui na frente, é bom que nós já saibamos um pouco sobre as conjunções. Então, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, são de semelhança, comparação ou conformidade. Condição. Condição ou hipótese, se, caso, eventualmente e outras. Ó, se eu colocar eventualmente aqui, essa palavra, eu copiar aqui, e for em sinônimos, olha o que eu vou ter. Galera, é assim que eu estudo, é assim que eu aumento o meu vocabulário. Eventualmente, eu vou ter outros, ó. Porventura, possivelmente, aí o que eu posso colocar, ó? Esses elementos aqui podem vir para cá, só que aqui não dá para editar porque eu não tô com o Adobe pago, né? O Adobe pago, a gente paga aí uma taxa anual e a gente pode ter como editar. Então, eu poderia colocar aqui, ó, no meio desses. Tá? E depois eu vou passar essa tabela para vocês. Então, adição de continuação e de pode, se, caso, eventualmente, e esses que eu citei ainda há pouco. Ó, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá. Vocês olharem essa palavra quiçá, ela tem o sinônimo de eventualmente, ou porventura, ou talvez. Ó, casualmente, fortuitamente, ocasionalmente, acidentalmente, contingentemente, por acaso. Essas dão uma ideia de condição ou de hipótese. Tá? As de adição, além disso, ademais, outros sim, e nem não, mas também. Mas também, não é mas e também. Tá? É mas também. Ele estudou, mas também se esforçou. Ele estudou, mas também se esforçou. Então, isso aí dá uma ideia de adição. De dúvidas, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, dão tanto essa ideia de dúvida, como também na ideia de condição. Professor, o senhor falou aqui, provavelmente, eventualmente, é de dúvida ou de condição. Vai depender muito do contexto em que essa expressão estiver, essa palavra estiver dentro do texto. Certeza e ênfase. De certo, por certo, certamente, aqui, indubitavelmente, não, indubitavelmente, aqui a palavra é indubitavelmente. Inquestionavelmente, surpreendentemente. Então dá uma ideia de ênfase e de certeza. Vamos colocar indubitavelmente, bem aqui. Indubitavelmente. Ó, indubitavelmente, deixa eu colocar, faltou um i bem aqui. Indubitavelmente é sem dúvida, com certeza, certamente, seguramente, de certeza, de certo, certo, absolutamente, positivamente, naturalmente, decisivamente. Ainda tem outros, ó. Inquestionavelmente, incontestavelmente, indiscutivelmente, irrefutavelmente, inatacavelmente, evidentemente, obviamente, asseguradamente. Todos esses são sinônimos de indubitavelmente. Então você pode utilizar todos esses dependendo da forma como você está, qual é a finalidade que você está utilizando esses conectivos. Ilustração e esclarecimento. Eu quero ilustrar, eu quero esclarecer. Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, tá? Ação de ilustração ou de esclarecimento. Tem mais algumas aqui. As de propósito, intenção e finalidade, elas não terminam aqui, viu, galera? Eu tenho até uma outra lista que eu vou passar para vocês também.
com o fim de, a fim de, olha, essa história de a fim de, eu estudo a fim de passar. É a separado, fim e de, porque eu estudo para que eu possa passar. Então, quando eu quero trocar o a fim de por para que, agora, eu estou a fim de morar nos Estados Unidos, esse afim é junto. Eu estou com desejo de morar nos Estados Unidos, estou com vontade de morar nos Estados Unidos. Aí, e é verdade, viu, gente? Se eu tivesse dinheiro e eu tivesse condições, eu iria morar nos Estados Unidos. Passaria pelo menos uns 5 a 10 anos, tá? Aprender um pouco da cultura americana. E, então, eu estou a fim de ir à praia, a fim de ir, aí eu estou com desejo, é junto. Agora, você estuda a fim de passar, você estuda para que possa passar. Então, é finalidade, não é desejo. Então, é a fim de, com o propósito de, com a intenção de para quê. Resumo, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo. Causa e consequência. Por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, em virtude de, assim, de fato, com efeito, porque, pois, portanto, pois, professor, mas tem, portanto, bem aqui no resumo e tem bem, portanto, aqui na causa e consequência? Sim. Vai depender do contexto. Esse, portanto, pode ser causal, mas pode ser conclusivo. Vai depender do contexto. Visto que, por contraste, pelo contrário, em contraste com, salvo, excesso, exceto, menos, mas, contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, por mais que, por menos que. Proporção, à medida que, quanto mais, quanto menos. Tá? Vamos colocar essa expressão à medida aqui, vamos ver se a gente encontra outras aqui. À medida que, a proporção que, conforme, ao passo que, enquanto, como. Então, todas elas são sinônimos de à medida que. Por isso que quando eu estou estudando, eu uso esse site e até ele tem um aplicativo gratuito e que não precisa estar, você não precisa estar online. Sinônimos.com.br. Vai lá na tua loja virtual, no teu Google Play, e procura sinônimos.com.br. Você vai encontrar e vai poder. Deixa eu ver aqui, Google Play. Google Play. Só mostrar para vocês aqui os aplicativos. Aí você vai colocar aqui, ó, sinônimos. Deixa eu dar o enter aqui, ó. Tá bem aqui, ó, esse primeirinho aqui, ó. Eu tenho instalado no meu computador, no meu celular, e no computador eu utilizo o site. OK? Então você pode utilizar isso aqui para quê? Para ampliar o teu vocabulário, o teu léxico. Quanto maior for o teu léxico, mais fácil você vai se sentir, mais à vontade você vai se sentir para escrever, para você progredir no seu texto. E deixa eu ver, acho que por último, correção, substituição, ou seja, ou melhor. Agora, para finalizar, eu trouxe aqui 2 textos, mas a aula vai ficar muito longa. Deixa eu ver quantos minutos nós já temos aqui. Cadê? Nós já temos 23 minutos de aula, para que a aula não fique muito longa. Então vamos ler aqui uma redação nota 1000 e eu destaquei alguns elementos. Talvez eu não tenha destacado todos, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente vai ver a relação que esses elementos estabelecem entre o que fora dito, tá? O que foi dito, o que fora dito antes e o que foi dito depois. Tá? Então, esses elementos eles ajudam a manter a unidade textual. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular. Olha, eu disse que eu não conseguiria
a fim de manipular o comportamento dos seres humanos que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Galera, o que seria distópico? É um mundo virtual, um mundo criado, um mundo no futuro criado, apenas utópico. Ele não existe na realidade, ele é um mundo criado dentro da literatura ou da ficção. Na literatura nós temos, por exemplo, o livro 1984, nós temos Admirável Mundo Novo, né? Não tem a música Admirável Chip Novo, nós temos também o livro Admirável Mundo Novo, se não me engano, de Zygmunt Bauman. Não, deixa eu ver de quem é o livro. O livro Admirado Mundo Novo. Admirável. Não, mas parece que é isso mesmo, é de Zygmunt Bauman. Aqui na Amazon, deixa eu ver a imagem aqui. Imagens para eu poder... Aldous Huxley, isso. O Zygmunt Bauman é um outro filósofo. Tá? O Aldous Huxley, que escreveu o livro Admirável Mundo Novo. Eu tenho vontade de ler esse livro e é um livro que eu recomendo para todo mundo que vai fazer Enem. Aqui, ó, George Orwell, 1984, também um livro que trata de uma distopia, um mundo ficcional que no futuro. Então é uma obra-prima da literatura. Eu já li, tenho esse livro, vivo lendo, que é um livro muito bom. Mas vamos voltar à nossa redação. Distópico dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, vamos ver o que esse embora significa? Vamos. Embora dá uma ideia de concessão ou de comparação, aqui, duração, prioridade. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou encontrar. O embora, ele é dúvida não é embora, condição não é embora, além disso, comparação, semelhança, deixa eu ver, proporcionalidade, causa, consequência, contraste. Ele dá uma ideia de contraste, quer ver? Aqui, embora, tá bem aqui, isso mesmo, dá uma ideia de contraste. Tá? Embora, tá? E dá uma ideia também de concessão. Tá? O que é uma concessão? É aquilo que é permitido, mas você abre uma concessão porque... Deixa eu ver aqui o sinônimo de concessão para poder até explicar melhor para vocês. Concessão. Concessão. É uma permissão, justamente. Você tem uma permissão para fazer aqui alguma coisa. Tá? Dá uma ideia de concessão, uma autorização, consentimento, certo? Uma licença para você fazer algo. Então, embora seja uma obra ficcional, também daria assim, ainda que seja uma obra ficcional, é uma permissão, tá? Mas dá uma ideia também de contraste. Embora seja uma obra de ficção, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Por que está colocando uma concessão aqui? Porque ele tratou disso aqui, ó, dessa questão que o comportamento é manipulado, o comportamento dos seres humanos é manipulado por máquinas. Tá? E ele fala que, embora isso seja ficção, mas isso também acontece na vida real. É isso que ele quer dizer. Embora seja uma ficção, isso acontece na vida real. Então, há características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informação impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então, você não tem autonomia intelectual para decidir aquilo que você quer. Apenas você é levado, você é manipulado. Quer ver uma coisa que acontece dentro desse mundo virtual? Quando você faz uma pesquisa na internet a respeito de um instrumento, constantemente você vai encontrar no seu computador propagandas a respeito que... Deixa eu ver aqui, Instagram. Deixa eu entrar aqui no meu Instagram. Você vai encontrar
aqui, deixa eu ver se não vai aparecer aqui alguma coisa sobre... Geralmente aqui aparecem coisas para mim que são de propagandas de graduação, mestrado. Por quê? Porque eu vivo pesquisando sobre isso. Então, você vai aqui, mas você já viu, tá? Aqui aparece muito. Ultimamente aqui até que tô até estranhando que não tenha aparecido. Aqui, deixa eu ver isso aqui, Arnold Engenharia, o Rian. Não apareceu aqui, eu não vou perder tempo com isso. Mas aparecem muitas propagandas. Isso é manipulação. Você não tem a autonomia para decidir. Pelo contrário, eles decidem por você por meio dessas propagandas. Então, em princípio, é o mesmo lá do começo que nós temos, tá? Dá uma ideia de prioridade de relevância, tá? Em princípio, em primeiro lugar, poderia caber. Primeiramente, também caberia ali, tá? Antes de qualquer coisa, também caberia aqui. Cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Nesse contexto, esse aqui é um elemento também, nesse contexto, um elemento aqui que me traz, qual é o contexto? O contexto utilizado aqui pelo aluno, falando sobre Zygmunt Bauman, falando sobre desenvolvimento tecnológico, e que a sociedade hoje anseia constantemente por produtos novos e atualizados. Então, nesse contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual de empresas que se utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas, com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com suas recentes pesquisas. Quando a gente pesquisa uma coisa, eles vêm e apresentam outra. Em sites de busca ou de compras, verifica-se, portanto, para concluir aqui, verifica-se assim o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Ademais, aqui eu estou somando ideia, tá? Eu estou dando uma ideia de soma, de adição. Ademais, bem aqui, ademais. Então, além disso, tem a mesma coisa. Além disso, outro sim tem esse mesmo significado. A influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre na medida em que, ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado de acordo com o seu perfil na internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu, o que compromete significativamente a construção de seu senso crítico, de sua capacidade de diálogo. Dessa maneira, Dessa maneira aqui, onde o indivíduo não consegue ter uma capacidade crítica. Por quê? Porque ele não consegue ver outra coisa, ele só vê aquilo que a internet quer mostrar para ele, de acordo com suas pesquisas. Surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna um ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Então, gente, tem muita gente que compartilha mensagens na internet porque olham todo mundo compartilhando, porque olham na internet e não procuram verificar. Isso gera falta de autonomia, falta de capacidade de análise. Assim, dessa maneira, dessa forma, que o elemento que ajuda a manter essa unidade, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto e sugerido na internet. Isso deve ocorrer, essa atuação do Ministério da Educação junto aos jovens deve ocorrer por meio... Isso aqui também é um elemento de coesão, só que a gente vai trabalhar isso aqui numa outra questão, que são os pronomes. Isso deve ocorrer por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informação em fontes variadas, possibilitando a construção de senso crítico. Então, o que ele está dizendo aqui, a proposta é que o brasileiro busque mais fontes antes de tomar uma decisão a respeito de algo que ele está lendo,
que ele se posicionar a respeito de alguma coisa que ele está lendo ou de alguma coisa que ele vai comprar. De repente o produto está se apresentando para ti como sendo o melhor e você não tem informações de outro para poder comparar. Cabe às entidades entidades governamentais a elaboração de medidas que minimizem, desculpa, pronunciei errado, que minimizem os efeitos das propagandas que visam incentivar o consumismo. Dessa forma ou dessa maneira, tá? Dessa forma ou dessa maneira, assim também cabe para complementar, será possível, assim como tomando essas medidas aqui. Então, gente, esses elementos aqui, se vocês tirarem esses elementos do texto, o texto vai perder um pouco da sua unidade, da sua progressão textual. Beleza, galera? Para não deixar a aula muito longa, eu tinha até um outro texto aqui para a gente analisar, mas eu achei por natureza apenas essa redação. Eu tinha essa daqui, mas eu vou aproveitar e mandar esse texto para vocês. Tá bom? Beijo no coração de vocês, abraço e até a semana que vem. Vamos estudar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar aqui antes. Deixa me ver. Eu tenho essa atividade aqui para vocês resolverem, tá? Beleza? Página 40. Portanto, na página 43, 44 e 45. E na próxima aula nós vamos começar a ver concordância nominal, tá? Um abraço, beijo no coração de vocês.